E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês o Vit Manager, né? Como a gente vai estar criando uma máquina virtual. Eu falei isso em um vídeo passado, né? Teve o Israel, ele pediu lá no Telegram também para estar mostrando o compartilhamento de arquivos entre máquinas virtuais e o hospedeiro, né? Que é a máquina física. Então hoje eu vou estar mostrando isso para vocês, porque o VirtualBox ele é muito bom. Eu sempre utilizei ele, é um excelente virtualizador, mas assim, na minha opinião, o Vit Manager, o QEMU, né? O Vit Manager, ele é um front-end, né? Ele tá na frente, a interface gráfica ali. E o QEMU, KVM, ele é o back-end, né? Ele tá por trás. Porque o QEMU você pode usar por linha de comando, pode criar máquinas virtuais por linha de comando, fazer configuração, fazer tudo por linha de comando. Só que o Vit Manager ele te dá essa facilidade de você tá fazendo aqui, ó, uma máquina virtual. E aí eu vou estar mostrando para você aqui como você vai estar criando uma máquina virtual, como você vai estar configurando, tudo legal, ok? Lembrando que eu já mostrei como se faz a instalação desse cara no último vídeo da série. O último vídeo foi o pós-instalação do Arch Linux. Teve duas pessoas que não gostaram aí, mas enfim, faz parte. Então foi esse o último vídeo aqui pós-instalação. Eu mostrei como você iria fazer a instalação dele. Então já deixa aquele like aí, já clica aí, já deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, ativa o sininho para você receber as notificações, porque nós temos uma série bem grande aí só sobre Arch Linux, sobre pacotes na Arch Linux, como instalar isso, como instalar aquilo, enfim, ok? Vamos começar, eu vou começar a demonstrar para vocês aqui o Vit Manager. A gente precisa instalar uma coisa aqui para a gente dar início no nosso Vit Manager. O que você vai instalar? Você vai instalar esse cara aqui, ó, sudo pacman-s spice vda agent. Esse cara você tem que instalar na sua máquina física e na sua máquina virtual para você conseguir compartilhar arquivos, compartilhar coisa, mas você tem que reiniciar sua máquina. Instalou esse cara, reinicia ela. Eu já tenho instalado, eu não vou reiniciar. Vou fechar ele aqui, meu terminal, pronto, nós não precisamos mais. E aí, nós vamos lá no nosso Vit Manager. O meu, eu já tenho o costume de deixar ele aqui, ó, na minha Later Dock. Eu vou abri-lo aqui. Ele sempre pede a sua senha, né? Eu vou digitar a minha aqui. Pronto, ele vai conectar, enfim. Você pode abrir o seu menu aí, do jeito que você quer, né? E colocar assim, ó, gerenciador, tá? Ele aparece um monte de coisa aqui, ó, gerenciador de máquina virtual. Ou você pode colocar Vit Manager, que ele vai aparecer também, ok? Eu tenho a máquina do Arch Linux aqui, só que hoje eu vou mostrar para você como é que você vai criar. Depois eu vou abrir ela e vou mostrar aqui o compartilhamento. Aqui no Vit Manager nós temos arquivo, ó, adicionar uma conexão, nova máquina virtual, tem editar arquivo, editar, tem as preferências aqui, ó. Você pode habilitar um ícone, ó, fica um ícone na bandeja aqui, fica a seu critério. Tem habilitar a edição de XML para algumas pessoas, acho que um pouco mais avançada, de um nível aí intermediário, sabe mexer com isso, é legal, tá? Nesse tutorial eu não vou mostrar isso aqui para não confundir muito. Enfim, alguns tutoriais que você pega pela internet aí, você vai precisar desse cara aqui. Eu vou deixar ele habilitado e vou mostrar como é que funciona. Nós temos aqui a entrada e saída. Você pode atualizar o status a cada tal. Ele vai mostrar aqui, ó, obter o uso da CPU, tudo ele vai mostrar aqui. Fica a seu critério também, o que você quer mostrar. Nova VM, isso aqui eu não mexo nada. Ele tá na CPU padrão aqui, ó, host pass-through, né? O processador, ele tá pegando. Tipo gráfico aqui, ele tem 3 aqui, ó, eu deixo no padrão mesmo. O sistema, as minhas máquinas eu crio tudo em UEFI. Formato de armazenamento é o Kcode W, né? Tem o HAL, tem o Kcode 2 aqui, que é o que nós estamos usando padrão. Eu deixo assim. Tem o console e feedback. Para ser sincero, eu não mexo muito nisso aqui. Depois você pode vir aqui, ó, ver aqui, ó, ver o gráfico, ó, uso da CPU convidado, uso da CPU hospedeiro, ele vai mostrando aqui, ó, tá vendo? Uso da memória, então ele vai mostrando aqui, e aí isso aí fica a seu critério. Bom, se você clicar aqui em cima da máquina e vir em editar, você tem detalhes da conexão, e se a gente colocar aqui, é isso que eu mostrei logo quando eu instalei ele. Eu coloquei aqui para ele conectar automaticamente, então quando nós vir aqui em redes virtuais, ele já vai estar conectado, ó, tá vendo que aqui ele tá, o botão de play não tá funcionando, ele já tá ligado, e aqui seria o de stop para você desligar. Então isso aqui ele pegou de uma rede virtual que ele criou, né, porque a rede NAT, ele cria uma rede virtual. Você pode adicionar outras conexões, tá? Eu não vou entrar em detalhes. Você pode pôr um nome, pode pôr um tipo roteador aqui, pode pôr um tipo abrir, que é o bridge, se eu não me engano, isolado, e um pôr SR
Esse aqui eu não sei muito bem o que é. Os outros aqui eu utilizei muito pouco, eu deixo no NAT mesmo, porque eu só uso ele aqui para fazer teste em máquinas virtuais. Eu não faço nada além disso. Então fica a seu critério aí, ó. Encaminhar para o dispositivo físico, qualquer dispositivo físico, ok? Aqui tem algumas outras configurações de IPv4, se você quiser deixar ali com a rede onde ela vai começar, onde ela vai terminar, o DHCP, você quiser colocar um IP específico. Então isso aí depois é tudo... Opa, eu criei aqui, ó, sem querer. Eu vou jogar ela no lixo aqui, vou dar um stop e vou jogar ela no lixo. Tá vendo que, né, você tem que parar ela primeiro. Eu deixo na default aqui, como eu falei. Não vou entrar muito em detalhes disso. Armazenamento, aqui que é legal você fazer essa configuração. Ela já vem com esse default. Aqui seria onde você iria criar as suas máquinas virtuais. Mas o padrão dele, olha onde que ele tá pegando aqui, ó. Lá em ¡var lib vitmanagers, então ele vai criar lá na sua home. Se você der uma sacada aqui, ó, sobe aqui em cima aqui, ó, minha mão, ó, bem aqui, ó, bem aqui em cima aqui. Você vê aqui que eu tenho aqui, ó, onde tá meu mouse, ó. Tá vendo? Eu tenho barra. A minha root, cara, eu criei ela com 50. Então, se eu for instalar uma máquina virtual lá, eu já enchi a minha root. O que é legal você fazer? Eu vou criar aqui, ó, um pool. Eu vou adicionar um pool. Você clica no mais. E aí você pode dar... Eu vou colocar aqui só de ISO teste. Porque eu já tenho ali criado, ó. Eu já tenho meu diretório de ISO criado. E aqui você pode deixar tudo padrãozão. Aqui, ó, no caminho de destino, você navega. Ele vai abrir uma janela. As minhas ISOs estão todas aqui, ó. Download HD, ISO. Então eu selecionaria minhas ISO, ó, e vou abrir. Vou dar um concluir, ele vai... Não pode definir o pool de armazenamento, Operation Fader, porque eu já tenho ela lá em ISO, tá? Eu vou fechar aqui, mas conforme eu criei, ó, ele já veio para cá, ISO. Lembra aquela configuração de XML que eu fiz lá no começo, eu habilitei? É para você poder editar esse cara aqui. Então, para um usuário um pouco mais avançado, que tem um pouco mais de conhecimento, você pode editar essas configurações aqui. Eu vou mostrar outros casos também. Eu já criei meu diretório de ISO, ó. Ele tá aqui, ó, ele tem todas as ISOs minhas aqui, ó. Big Linux, Debian, Freeware, Ubuntu, tal. Eu tinha até mais, né? É que eu andei excluindo e teve umas que eu perdi quando meu outro HD queimou. Tá aqui, ó, marcado para inicializar, tá? Na inicialização, para ela iniciar automaticamente. Depois eu tenho um de VM. Você vai clicar no sinalzinho de mais e abrir. Aqui você daria um nome, eu coloquei o meu de VMs. Diretório aqui você deixa padrão e aqui no destino você navegaria e, por exemplo, o meu tá aqui, ó, no Rodrigo 2, que é uma partição do meu SSD que eu uso, né? Então tá aqui, ó, VMs, tá? Inclusive eu tenho até aqui, ó, o meu Arch Linux, que é a única VM que eu tenho, o VirtualBox eu criei, mas eu nem uso. Então você colocaria ali e daria um aplicar. Eu vou cancelar porque ele vai reclamar, porque eu já tenho ela aqui também, ó. Deixo para ela reinicializar, enfim, pronto. Se você quisesse criar outro, para outra, tipo criar uma VM em outro HD, fica a seu critério. Se você vier no sinalzinho de mais, você vai criar uma máquina virtual. Tem aqui, escolha o modo como você deseja instalar o sistema operacional. Ele tem instalação pela rede, isso aí já é um pouco mais complicado. Não é complicado, mas não convém eu ficar falando agora. Tem importar uma imagem de disco existente. Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, e desse um formod, né, para frente, ó, forneça o caminho do armazenamento existente. O que eu faria? Eu iria navegar, aí que tá. Por isso que eu gosto de criar esse cara. Eu já venho aqui, ó, eu já tenho aqui, ó, choice, pronto, ele já pegou. Escolha o sistema operacional no qual você deseja instalar, que é um Arch Linux. Eu vou colocar aqui, ó, Arch Linux. E aí eu iria dando processo aqui, ó, só que ele sempre reclama, cara, é muito inteligente aqui. O Vitmanage, né, QEMU, que a gente usa o Vitmanage é o front-end e o QEMU é o back-end. Então ele é muito inteligente porque já está sendo em uso, tá? Ele está falando aqui que eu já estou usando, então vai dar ruim, tá? Mas seria assim, caso você formatou sua máquina e você tem a sua imagem ali, você faria essa. Eu vou voltar aqui, tem a instalação manual, vou ser sincero, eu nunca utilizei. Eu utilizo sempre a primeira aqui, ó, mídia de instalação local, uma ISO, pronto, vou dar um continue. Aqui eu vou navegar. Se eu colocasse aqui, ele ia pegar as que eu já usei, né? Mas se você clicar aqui em navegar, você iria estar aqui. Você não precisaria de fazer mais nada. Por isso que essa configuração do que eu fiz no começo, para mim é muito importante e já agiliza o processo. Então, por exemplo, o que eu vou instalar um Debian aqui, ó. Deixa eu pegar esse Debian 10.11 aqui, ó, KDE non free. Vou dar um choice. Teoricamente, ele iria detectar, mas ele não detectou. Você desmarca esse cara aqui, ó, e põe Debian.
Eu vou pôr o 10, porque é o 10 que eu tô instalando, né? Ó, é o 10, pronto. Vou dar para frente. Aqui eu não mexo agora. Deixa aí. Vou dar para frente. Pronto. Agora aqui ele tá pedindo pra gente criar um disco. O disco que vai ser utilizado na máquina virtual. Se você criar aqui, ó, uma imagem de disco para a máquina virtual, ele vai criar lá no VAR, lá na sua home. Como eu disse, a minha home não, na minha raiz. Como eu falei, a minha raiz é apenas 50 GB, então não convém eu ficar instalando coisa lá. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, selecionar ou criar um armazenamento personalizado. Eu vou colocar em gerenciar, ele vai abrir essa tela novamente. Cara, por que eu fiz isso no começo? Tudo ele se baseia aqui, ó. Eu vou colocar aqui em VMs, onde que é a minha partição que eu gosto de instalar VM. Eu sempre deixo um espacinho ali de 200, na verdade está com 154, para mim instalar minhas VMs, que o SSD é mais ágil, né? Então eu clicaria aqui, ó, em VMs, sinalzinho de mais. Pronto, agora ele já pegou aqui, ó, Debian 10, o Q-Code, que é o padrão. E aqui embaixo você colocaria, eu vou colocar aqui, ó, 50 GB. Tá? Alocar volume inteiro agora, o que é isso? Ele vai criar um disco de 50 GB dentro do seu armazenamento. Se você não marcar, ele vai fazer que nem o VirtualBox faz lá quando você cria um disco VDI dinamicamente alocado, que ele vai criar um disco de 50 GB, mas ele não vai usar 50 GB. Conforme você vai instalando coisas dentro da sua máquina virtual, que o armazenamento dela vai aumentando, aí sim ele vai começar a utilizar na sua máquina física até 50 GB. Se chegar nos 50 GB, acabou o armazenamento, porque a gente estipulamos ele para 50 GB. Então isso é chamado de armazenamento virtual dinamicamente alocado, que é o mesmo esquema do VirtualBox lá. Por que eu estou chamando o VirtualBox de exemplo? Porque muitas pessoas utilizam o VirtualBox. Tá? Só que assim, na minha opinião, o VirtualBox é muito bom, mas o QEMU, ou o VitManage, como você queira chamar, ele é 1000 vezes melhor no Linux, na minha opinião. Então aqui, nós vamos dar concluir. Ele criou aqui, ó, tá vendo? O meu disco de 50 GB. E eu vou dar um Choice Volume. Pronto, ele já selecionou aqui o meu HD. Vou dar um Continue. O nome aqui, Debian 10. Agora aqui que tá, ó, ele vai te mostrar a rede aqui, Virtual DAT. Eu não vou mexer nisso, como eu falei. Aqui é um tutorial mais para vocês aprender a criar e tal. Vou colocar aqui, ó, personalizar a configuração antes de instalar, porque agora que nós vamos mexer no processador, na memória, eu gosto de fazer assim. Vou dar um concluir. Pronto, ele vai abrir essa tela aqui, ó. Você pode pôr título aqui, ó, teste, por exemplo. Pode pôr uma descrição, fica a seu critério. Aqui a minha, como eu falei lá no começo, ele já tá pegando o padrão Q35 UEFI. Eu não mexo nisso, eu gosto de criar o UEFI mesmo, tá? E ele aparece um monte de opção aqui. Eu deixo aqui padrão. A gente pode deixar padrão UEFI aqui, que não vai ter problema. É que ele não vai deixar eu fazer isso agora. Deixa eu ver. Preferências. Lembra que eu marquei aqui UEFI? Então é por isso que ele já tá pegando aqui padrão. Então eu deixo aí. Vou salvar porque eu escrevi ali. Informações do sistema. Aquele XML lá que eu mostrei no começo é isso aqui, ó. Você pode editar tudo manualmente. Em alguns casos, a gente precisa editar algumas coisas aqui, mas para o seu dia a dia aí não é necessário. CPU, a gente poderia editar aqui, fica mais complicado, por isso que nós habilitamos lá no começo. O que eu faço aqui, ó? Ele está copiando as configurações de CPU hospedeira, o host pass-through. Eu vou colocar aqui, ó, topologia, vou definir manualmente, eu vou colocar um socket, que é um processador. Por exemplo, o meu tá falando aqui, ó, CPUs lógicos do hospedeiro, 12. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 e 3, que ele vai me dar 9. E com isso eu fico com mais 3, né? Disponível na minha máquina ali para não sobrecarregar. Vou dar um aplicar, vou vir na memória. Aqui você pode habilitar um compartilhamento de memória. Eu nunca utilizei isso, tá? Para casos mais específicos. Como eu tenho 16 na minha máquina física, que é o hospedeiro, ele tá mostrando aqui, ó, 15.918. Eu gosto de colocar aqui, ó, 4096. E aqui embaixo eu ponho 8.000, desta forma aqui. Você veja conforme a sua. Se você tiver 8, você não vai pôr assim, né? Você pode pôr 4.096 e pode pôr 5. Porque aqui, a alocação atual, o sistema vai começar com 4.096, 4 GB de memória. E o máximo que ele vai poder usar é 8.000. Ele não vai passar disso, ok? Então, beleza. Vou aplicar.
Opções de inicialização. Você, nesse momento, nessa primeira vez, você não precisa de fazer nada. Aqui você vai deixar assim. Vamos fazer o teste aqui. Aqui você não precisa. Mas, por exemplo, eu quero mexer na minha máquina virtual, eu quero instalar um Groove. Então você teria que habilitar aqui e colocar o CD-ROM para ele dar boot no Live CD. Mas aqui, por enquanto, a gente deixa assim. O disco, ele tá pegando aqui. Eu também não mexo, cara, nisso aqui. Eu deixo isso assim, isso vai ser para coisas mais específicas que você queira fazer. Aqui tá o meu CD-ROM, que ele já tá pegando aqui, ó, o meu Debian, Live CD, SATA 3, enfim. Placa de rede, ele tá pegando aqui o NAT, como que foi que a gente deixamos. Ele tem um modo tablet aqui, mas a gente não vai usar. Exibição do Spice, isso é para outro caso. Por exemplo, se você quiser usar, quiser usar o VirtView, quisesse usar por ele, mas eu não vejo a necessidade. Isso é mais para acesso remoto, enfim. O vídeo QXL. Eu gostava de usar o Virtual, só que como a minha placa sendo AMD, ele dá um problema. Eu vou até deixar ele aqui, ó. Mas porque ele, ó, você pode habilitar, ó, aceleração 3D. Eu vou deixar ele aqui, vamos ver se vai dar ruim. Aí ele tem controlador de USB, caso você precise. Se você quiser adicionar alguma placa, por exemplo, aqui, ó, vem aqui embaixo adicionar. Por exemplo, eu preciso de 2 placas de rede. Você adicionaria aqui. Eu preciso de mais uma placa de som. Eu preciso de mais uma placa de vídeo. Entendeu? Caso você queira fazer testes aí, então, mais um armazenamento. Cara, não deu 50 GB, eu preciso de um armazenamento. Cara, eu vou vir aqui, ó, vou selecionar aqui, vou gerenciar, ele vai abrir aquela tela novamente. Eu vou vir aqui, ó, nas minhas VM, vou adicionar mais, eu vou colocar aqui, ó, Debian Extra. Esse vai ser o nome do meu HD. Vou deixar 20 GB mesmo, vou concluir. Pronto, adicionei mais um HD, ó. Vou dar um choice volume, tipo de dispositivo, vou deixar padrãozão mesmo, ele tem umas opções avançadas. Vou concluir. Tá vendo que ele me adicionou aqui, ó, mais um disco. Se a gente vier aqui em opções de inicialização, eu tenho que marcar ele também aqui, ó. Vou clicar ele aqui, eu vou deixar assim, ó, e vou aplicar. Eu tenho 2 discos agora. E aí eu vou iniciar a minha instalação. Acho que não preciso de mais nada aqui. Eu já mostrei tudo que eu tinha que mostrar. Vou inicializar. Pronto. Ó, não foi possível completar a instalação. Internal erro, QEMU, tal. Monitor, QEMU System, AMD GPU. Não suporte, Hypertrend, blá, blá, blá. É isso que eu falei. É esse cara aqui, ó. O vídeo Virtual. Quando eu usava Debian, eu conseguia usar essa aceleração 3D. Deve estar faltando alguma instalação. Eu ainda não me aprofundei muito nisso. Porque para você fazer pass-through, você tem que instalar algumas outras coisas. O que seria o pass-through? O pass-through é você usar o seu hardware físico na sua máquina virtual. Ou seja, você está usando a sua placa de vídeo dentro da sua máquina virtual. Então, aqui, se eu tirar ele aqui, ó, ele funciona. Se eu não colocar aceleração 3D. Mas você pode usar o QXL também. É muito bom. Vou dar um aplicar aqui e vou iniciar a instalação de novo. Agora ele foi, tá vendo? Ele abre essa tela aqui. Pronto, ó, ele vai carregar e ele me deu erro. Isso é legal, né? Vou vir aqui, ó, forçar o desligamento. O seu, ele vai dar uma mensagem que a minha eu tirei. Vou vir aqui, ó, em visualizar. Por que esse cara não tá... Ele não tá dando boot, né? Eu vou habilitar aqui opções de inicialização. Geralmente ela já faz isso, tá? Eu não sei porque aqui não fez. Tem coisas, né, que eu vou habilitar aqui, ó. Vou colocar lá pra cima. Vou aplicar. Eu vou vir no meu SATA aqui, ó. Vou navegar. Vou vir aqui na minha ISO. Eu tinha colocado esse Debian 10.11 aqui, cadê não free, né? Vou colocar ele de novo, dar um choice. Vou aplicar e vou dar aqui, ó. Vou vir no coisa aqui e vou botar novamente. Vamos ver. Pronto, tá vendo? É curioso, né, gente? Porque ele faz isso automático a primeira vez e aqui ele não fez. Só que tem um outro porém. Eu não vou instalar para não ficar tão grande o vídeo, mas o processo é esse. Aí você escolheria, você daria boot. Por exemplo, eu vou colocar esse Debian no Live, aqui, ó, Debian Installer, ele já vai começar a fazer a instalação. Você vê que a máquina fica muito rápido, né, cara? Eu acho o VitManage aqui, ó, é o QEMU KVM, né? Ou VitManage, como você quer chamar. É o que eu falei. O VitManage é o front-end e o QEMU é o que tá back-end. Porque você consegue usar o QEMU KVM pelo terminal também. Criar máquina é um pouco mais complicado, mas consegue. Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui. Quando você reiniciasse a sua máquina pela primeira vez, por
exemplo, eu vou desligar aqui, ó, forçar o desligamento, pronto. Você teria que vir aqui, ó, opções de inicialização e desmarcar o CD-ROM aqui, ó. Quando sua máquina fosse dar boot, novamente, que você inicializasse ela aqui, ele já entraria na sua máquina instalada. E ele fez isso, ele não pegou automático o CD-ROM SATA para dar boot, mas pode ser por causa daquele erro, que ele deu aquele erro, então ele esqueceu de colocar. Mas geralmente quando você cria sua máquina, ela já vai automático. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.